Chegamos a 400 inscritos aqui no canal. Sim, eu estou comemorando meus primeiros 400 inscritos, porque a gente precisa ser fiel no pouco para ficar sobre o muito. Se você acha que é assustador começar um projeto novo, se você tem o desejo de começar algo novo na internet, seja gravar para o YouTube, ou começar no Google Ads, ou começar a se expor no Instagram, fica aqui nesse vídeo, que aqui eu vou estar te contando um pouquinho da minha trajetória, como eu comecei esse canal do zero, comecei sem audiência nenhuma, somente com um sonho e muita fé que as coisas iriam dar certo. Então, se você tá por aqui e quer criar um ecossistema dentro do digital e não depender somente de uma renda, de uma fonte de renda dentro da internet, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você pode estar tirando algum insight, tirando alguma ideia para você começar aí criar um ecossistema dentro do digital. E nesse ecossistema no digital que a gente chama, além de te gerar renda, você vai estar podendo impactar a vida de outras pessoas através dos seus conhecimentos. Esse vídeo ele tá cheio de insights, eu tô muito animada, muito feliz de compartilhar com vocês, então fica aqui até o final do vídeo para você não perder nadinha. Se você não me conhece, eu sou a Val e eu trabalho com vendas no Google Ads e também sou criadora de conteúdos aqui pro YouTube e também trago um pouco da minha vida lá no Instagram. Se você quer aprender mais sobre como trabalhar na internet, como vender no Google Ads, como fazer uma renda através do digital, se inscreve aqui no canal, que aqui tem muita dica sobre como você vender no Google Ads, como você trabalhar sua mentalidade. Se inscreva por aqui que agora estamos com o foco de bater 1000 inscritos até o dia 30 de junho. Então, se inscreva para fortalecer essa tribo, para fortalecer esse canal e que ele chegue em mais pessoas também. Não esqueça de curtir o vídeo e também de me seguir lá nas redes sociais. E se você quer aprender como vender nas plataformas ocultas através do Google Ads sem aparecer vendendo para diversos países, eu tenho um workshop onde eu ensinei na prática tudo o que eu faço para vender nas plataformas menos exploradas com baixo investimento. O link tá aqui na descrição. Se você tem interesse, já cai pra dentro. Bora aprender a vender na gringa. Tá, Val, mas por que você tá trazendo esse vídeo sobre os seus 400 primeiros inscritos no YouTube? O que tem a ver com o Google Ads? O que tem a ver com a internet? Gente, eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque muita gente me pede como começar na internet, como começar no digital, e não existe somente um caminho no digital, existem diversos caminhos, e eu trilhei alguns desses caminhos até chegar aqui, e muitas pessoas começam na internet e se deparam com milhares de possibilidades, muita coisa para fazer, e não sabem por onde começar. Então eu quero contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de como que eu comecei até chegar aqui no YouTube, porque para vocês terem uma ideia, é o primeiro canal que eu tô fazendo agora de YouTube, e esses primeiros 400 inscritos, eles têm um significado muito grande, porque são 400 pessoas que estão me acompanhando aqui, 400 pessoas que estão vendo meus conteúdos e aprendendo. Eu já recebi muitos feedbacks de pessoas que me acompanham por aqui, e que através dos conteúdos gratuitos aqui do YouTube já aprenderam a destravar vendas, a destravar a mentalidade também, que estão se inspirando, estão se motivando. Isso é muito bacana, porque através da internet a gente pode levar o nosso conhecimento, pouco que a gente sabe, para muitas pessoas. E se uma pessoa que assistiu o vídeo aqui do canal tiver um pouquinho da vida transformada, já vai fazer sentido, porque é isso que a gente precisa fazer no mundo, fazer a diferença de alguma forma. E como fazer a diferença? Como fazer as coisas acontecerem? E é nesse momento que a gente precisa olhar para a internet como uma porta para a gente ensinar mais pessoas, ajudar essa geração, ajudar pessoas que estão aí em lugares distantes que a gente não consegue ir, mas que a internet chega, que a nossa voz chega. Então, esse vídeo, ele é sobre isso, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre, porque muita gente acaba pensando que, mas será que eu sou bom o suficiente? Será que eu consigo? Será que isso é pra mim? Mas é muito fácil falar que é pra começar, se você já tá nesse mercado. Mas, gente, eu comecei do zero, assim como todo mundo. Esse canal aqui, ele iniciou do zero. Quem foi o primeiro inscrito foi o Nicolas, meu noivo. Então, assim, eu comecei do zero. Um pouquinho da minha família se inscreveu, mas depois eu fui construindo a minha audiência. E aí, a gente vai chegar lá, a gente vai entender como que aconteceu todo esse processo. Eu nunca pensei em criar conteúdo no YouTube. Entre idas e vindas, eu criava muito conteúdo em rede social, no Instagram, no TikTok também, alguma coisa. Mas eu nunca pensei em trabalhar com o YouTube, trazer conteúdos, ensinar no YouTube. Eu comecei em 2021, então já fazem quase 4 anos que eu estou no digital. E nesses 4 anos, eu nunca tinha pensado em trabalhar no YouTube. Olha só como que é as coisas. Também eu não tinha o conhecimento de tudo que eu aprendi ao longo desses 4 anos. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não tem a maturidade ainda, a capacidade, a gente ainda não adquiriu determinadas habilidades para tirar do papel, às vezes, um projeto. Está tudo bem, todo mundo começa sem ter muitas habilidades, a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. E foi isso que aconteceu comigo. Nesses 4 anos, gente, eu já estudei muito, muito, muito mesmo. Tudo que é curso que eu vejo, eu quero comprar, porque conhecimento, quando eu aprendo alguma coisa nova, eu fico assim, meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso antes? E é basicamente assim que a minha cabeça trabalha. Ela vai
assistindo aulas, vai fazendo um monte de coisa. E eu acredito que é assim que a gente vai se desenvolvendo. Enfim, eu comecei em 2021, lá no mercado de afiliados. Quando eu me mudei aqui para Florianópolis, eu precisava de mais uma renda. E eu não queria trabalhar de free, né? Porque na cidade que eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito. E eu queria uma renda que eu pudesse ter uma qualidade de vida, de poder aproveitar as coisas. E eu ficava pensando, mas eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo sem saber o que eu ia fazer, eu sabia que eu precisava vender alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa. E eu sempre gostei muito de vender, eu já vendi marquês, já vendi docinho, já vendi imã de geladeira, já vendi roupa, já vendi um monte de coisa. Então eu sempre gostei disso, mas eu queria algo que eu pudesse escalar. E aí eu conheci o marketing digital através de uma colega minha, comprei meu primeiro curso de Instagram, e naquele curso, há 4 anos atrás, ensinava como vender o próprio curso. E eu pensei, por que não? Só que eu comprei o curso e fiquei 3 meses com o curso parado, eu não fiz logo de cara. E aí quando eu comecei, eu pensei, não, eu preciso fazer valer o meu investimento, acho que foi R$300 na época, 297. E eu comecei a postar sobre aquele curso no meu Instagram, e eu comecei a vender, as pessoas começaram a comprar o curso. Eu pensei, meu Deus, isso funciona! E eu comecei a vender pra audiência que eu tinha ali. E na época eu fiz uns R$8.000 só vendendo assim, indicando. Aquela história de postar print de comissão, chamar pro WhatsApp e mandar o link e vender. Era assim que eu fazia. E aí, enquanto eu tava vendendo as primeiras vendas, eu tava muito empolgada, só que aí chegou no limite. Eu já tinha vendido pra todo mundo que tava ali no meu Instagram e eu não sabia mais como vender, né, além daquelas pessoas. Eu ficava pensando, mas será que é só isso mesmo? Como que eu vou vender mais? Como que eu posso escalar? Porque eu não tinha tanta gente no meu Instagram pra escalar, eu tinha uns 1.300 seguidores, eu acho. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu faço? E eu sentia já naquela época que eu ficava muito refém do Instagram. Pra eu ter resultados, eu tinha que ficar sempre ali postando uma rotina felizinha, postando uma rotina, pra daí postar aquela sequência de stories, de print de comissão. E aquilo já tava me desgastando, mas ainda tava funcionando, então eu tava fazendo. Porém, eu já sentia que aquilo ali não era algo que eu me via fazendo por muito tempo. E aí, quando estopou minhas vendas, eu decidi estudar sobre Instagram. Eu vi as pessoas falando muito sobre Instagram para empreendedoras, como usar o Instagram para vender mais. Depois da pandemia, né? Isso tinha estourado muito. Vender no digital, as empreendedoras começaram a ter que usar muito mais o digital. E aí eu comecei a me especializar mais no Instagram para poder ajudar empreendedoras. E aí, eu até fiz mentorias individuais, ajudando empreendedoras, só que eu percebi que aquilo também não fazia muito sentido pra mim, porque mentorar uma pessoa individualmente, naquela época, eu cobrava ainda um valor muito baixo, e aquilo demandava muito tempo de mim. E eu pensava, pra mim escalar isso aqui, eu teria que atender um monte de alunas diariamente. E aquilo começou a me esgotar, porque eu queria fazer o máximo do máximo pra pessoa dar certo ali. E aquilo começou a me esgotar fisicamente e emocionalmente. E aí eu pensei, ai meu Deus, mas isso aqui, meu Deus, eu não consigo escalar. E calma que a gente já vai chegar na parte do YouTube. E aí, então depois desse processo eu fui pro X1, fui vender produtos físicos no WhatsApp. E aí, quando eu tava querendo engrenar, eu decidi largar tudo e ir pra Portugal. Da noite pro dia. Eu já tinha uma ideia que eu queria ir pra lá, mas nunca tinha colocado isso muito em prática. E como eu tinha feito um valor vendendo no Instagram e vendendo as mentorias, vendendo ali no WhatsApp, eu tinha um certo caixa, mas eu deveria ter investido isso. Mas tudo bem, né? Tudo é experiência. Decidi comprar passagem, falei com a agência, comprei. E aí, em 4 meses, então, eu ia ir pra Portugal. E aí, nesse processo de ir pra Portugal, também vendi muito no WhatsApp, criei minhas mentorias em grupo. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Criei meus próprios infoprodutos dentro da Qify, dentro das plataformas. E aí, fui pra Portugal, só que lá em Portugal eu não consegui continuar no digital, porque era uma pressão muito grande. Eu tinha mudado de país, estava sozinha, depois o Nicolas foi. 1 mês e pouco depois ele foi também. Mas eu tava, assim, num processo. Eu tava, assim, muita coisa acontecendo. E emocionalmente aquilo foi demais pra mim. E eu acabei parando no digital e lá eu arrumei trabalhos. E aí depois de um tempo eu fiquei lá e eu já tava tipo, ai meu Deus, quero voltar pra minha casa. Aí acabei voltando pro Brasil, eu e o Nicolas. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu tava assim, meu Deus, e agora? Eu parei no digital, como que eu volto? Como que eu faço? Eu comecei a colocar uma pressão na minha cabeça de o que as pessoas vão pensar? Que eu fracassei, que eu errei e agora eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. E aí eu decidi voltar pra CLT, eu decidi ser uma pessoa normal. Só que aí eu pensei, não, mas ser uma pessoa normal, ai meu Deus, como assim? Eu sei tanta coisa. E aí eu comecei a trabalhar em um hospital veterinário de recepcionista. E aí, nesse processo, eu pensei, não, mas eu tô aqui de CLT, mas eu posso fazer alguma coisa no digital. E aí eu criei um curso, olha só como que é a vida. Criei um curso sobre Instagram, e aí eu criei um novo perfil pra ensinar empreendedores. Eu pensei, não, se eu não consigo dar mentoria individual, eu vou fazer um infoproduto. Aí eu fiz esse infoproduto, eu gravei, acho que umas 50 aulas. Eu nunca tinha gravado aulas, da forma que eu tô gravando aqui, falando com vocês.
E aí eu lembro que foi bem desafiador e foi bem cansativo, porque eu gravava nos domingos quando eu tava de folga, mas eu gravei tudo. E aí, depois que eu gravei, eu pensei assim, meu Deus. Aí eu coloquei na área de membros, fiz tudo bonitinho na Qwify. E eu comecei a me sabotar, eu comecei a pensar, nossa, mas eu não sou boa o suficiente, isso aqui não tá tão bom não. Todo mundo fala sobre Instagram, quem que vai comprar isso? Comecei a me botar várias coisas na minha cabeça. Aí eu vendi 2 desses cursos. Vendi para algumas pessoas que já me conheciam do digital, perguntaram como que, né, trabalhava com digital no Instagram, e aí eu acabei vendendo 2 cursos. Acho que foi 197 o valor. E aí eu acabei deixando de lado, eu pensei, quer saber, não vou continuar com isso aqui, não vou. E parei. E fingi que nada tinha acontecido. Fiz todo um pré-lançamento lá no Instagram novo, e aí parei. Chutei o pau da barraca, joguei a toalha. E aí pensei, não, agora eu vou esquecer o digital, eu não vou mais ficar mexendo com isso, chega, eu vou trabalhar normal. Isso foi acho que em fevereiro, março de 2024. E aí olha como que é as coisas, né? Um ano atrás eu nem tava gravando conteúdo aqui pro YouTube. Como que é as coisas. Então por isso que eu tô muito animada com esses 400 inscritos aqui no YouTube. E aí, então, lá em julho, eu comecei a ver sobre Google Ads, uma pessoa postando. Fui lá e comprei um curso. Comprei um curso, só que eu não entendi muito o curso, porque pra mim parecia muito complexo. Era um curso mais avançado. E eu, como eu era iniciante, eu fiquei muito perdida. Aí eu desisti. 30 dias eu desisti. Não, eu fiz ali, acho que uma primeira campanha e tive uma conta bloqueada e nunca mais olhei para aquele curso. Só que aí, em outubro eu conheci um outro produtor e aí eu comecei a me interessar novamente pelo Google Ads. Aí eu pensei, não, vou comprar um curso de novo. E aí eu comprei, e aí era um curso bem mais do zero ao avançado, inclusive os links tá aqui na descrição. Do zero ao avançado eu comecei a aprender tudo do zero. E aí naquela mesma semana ia ter uma imersão aqui em Florianópolis. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas só pra vocês terem um overview aí da história toda. E aí eu pensei, não, mas eu preciso ir nessa imersão. Porque aí todo mundo falando que é na imersão, que é na imersão. Eu pensei, não, eu preciso ir pra ver, né, como é que é ter esse sentimento de estar num ambiente assim. Aí peguei e comprei a Black Friday, que vinha um monte de curso junto. Curso esses que eu aprendi sobre YouTube. E aí eu decidi criar esse canal também. E aí eu pensei, não, quer saber, eu vou comprar esse curso. Era uma Black Friday que já vinha um monte de curso. Mas eu queria só o ingresso da imersão, mas vinha todos esses cursos. Comprei. E aí eu não tinha nem falado com a patroa sobre pegar folga, né, que ia ser sábado e domingo. Eu só ia ter folga no domingo, eu precisava folga no sábado. E eu já tava assim, ai meu Deus do céu, será que ela não vai deixar? Fui lá e falei com ela, falei a verdade, né? Eu disse, eu gostaria muito de ir num curso que é sábado e domingo. Se você puder me liberar, eu ficaria muito grata. Ela falou, sim, pode ir. Eu pensei, nossa, que simples. Às vezes a gente coloca todo um bicho de 7 cabeças em uma coisa simples. E aí, peguei e fui. E lá, assim, eu tive uma transformação, sabe? As pessoas falando de prosperidade, falando de crescimento, de mentalidade, de crenças. E eu pensei, não, eu tô nesse caminho de crenças limitantes, eu preciso me destravar disso. E eu vou tomar uma decisão, e eu vou voltar pro digital. E aí eu pensei, não, eu vou falar com o Nicolas no sábado, porque eu já tinha feito uma venda no Google Ads naquela semana, e eu tava toda empolgada. Aí eu tomei a decisão de sair da CLT, então. Cheguei em casa no sábado, no dia da imersão. Ia ter a imersão no domingo, eu fui no sábado. Falei pro Nicolas, eu decidi que eu vou sair do hospital e vou focar só no digital. E ele falou, sim, amor, vai que você vai conseguir. Eu acredito em você. E eu, ai, meu Deus, era só isso que eu precisava ouvir. Aí, no outro dia, fui lá, falei com a minha ex-patroa, expliquei que eu queria voltar, se dedicar somente pro digital, porque agora eu tinha maturidade suficiente pra isso. E ela falou, sim, tudo bem. Aí era final do ano, eu peguei, trabalhei até o dia 31 de dezembro, fiz meus 30, tudo bem certinho. Então isso também é um gancho aqui. Sempre saiam dos lugares que vocês estão de portas abertas, porque vocês nunca sabem quando vocês vão precisar voltar ou quando vocês vão precisar de alguém, de alguma pessoa, de alguma referência. Então assim, sair na paz de lá, assim, foi muito legal. Sair de um lugar, assim, de bem. Isso foi muito bacana. E aí eu saí e comecei no digital dia 1º de janeiro, oficialmente. E aí, quando eu saí do hospital, eu comecei a estudar mais sobre Google Ads, maratonei os cursos. E aí tinha um curso, que é o Hiperfoco, que era sobre YouTube. E aí era um curso que tava lá gravado, eu pensei, não vou assistir. E aí era tudo sobre YouTube. E ele falando sobre como a gente impactar a vida de outras pessoas, ensinar o que a gente sabe, que às vezes o que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe, pode transformar a vida de outra pessoa. E eu comecei, aquilo começou a entrar na minha cabeça. Eu pensei, cara, e se eu começar a gravar pro YouTube? Só que eu pensei, eu vou gravar o quê? Se eu parei no digital, fiz um monte de coisa errada, o que eu vou falar pras pessoas no YouTube? Só que eu comecei a pensar, não, mas da mesma forma que eu errei muito, eu acertei muito. E às vezes esses erros que eu tive possam ajudar outras pessoas a não errarem também. E aí eu fiquei pensando, tá, mas qual que vai ser meu primeiro vídeo? Qual que vai ser meu primeiro vídeo? E comecei a assistir esse curso, comecei a ver ali tudo sobre SEO do YouTube, toda essa parte mais técnica e também a parte de o que eu vou falar. E eu pensei, não, então eu vou compartilhar a minha jornada. Vou compartilhar
tudo que eu tô fazendo agora no Google Ads pra ajudar outras pessoas. E comecei. Então, se vocês olharem meu primeiro vídeo, foi um vídeo assim que eu pensei, o que eu posso falar que eu domino para o meu primeiro vídeo. E aí eu coloquei 3 formas de você começar a trabalhar na internet, que era como afiliado, como produtor, e o terceiro, não me lembro quem que era o terceiro, mas foram coisas que eu fiz ao longo da minha vida, então eu tinha um certo domínio para falar sobre isso. E aí o primeiro vídeo tá aqui, se vocês quiserem olhar. Fiz do jeito que dava, na parede branca mesmo. Aí depois comprei esse fundo no Mercado Livre, coloquei aqui, coloquei umas plantas, coloquei meus livros. E eu fui arrumando, porque a gente começa sem estar perfeito. A gente começa do jeito que dá pra começar. E aí eu tinha esse microfone aqui, que quando eu gravei o curso, o nome do meu curso era Método Novo, que naquela época foi no ano passado. E aí quando eu gravei aquele curso, foi assim um treinamento, né? Eu vejo que foi um curso de como eu trabalhar com o YouTube hoje. Eu mesma me treinei. Porque de tantas aulas que eu gravei, quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo pro YouTube, parecia muito simples, parecia prático. Porque lá atrás, quando eu gravei aquelas 50 aulas que eu gravei e editei, era tudo muito difícil, mas como eu gravei muitas aulas e fiz muito isso, quando eu comecei esse canal foi mais simples, porque eu tinha treinado. Então, assim, todo aquele curso que eu fiz lá, que eu gravei, que eu achei que eu tinha fracassado, na verdade, eu tava me preparando sem saber pra isso que ia vir agora. Então, muitas vezes, as coisas elas não dão certo quando a gente quer, porque não é o tempo de dar certo. Então, assim, eu vejo hoje que tudo que eu passei, todas as vezes que eu me frustrei, depois eu voltei, eu percebo que isso formou a pessoa que eu sou hoje. E, assim, hoje eu vejo que eu tenho muito mais maturidade para lidar com o digital, para lidar com os desafios. Porque no início, tinha um desafio, eu ficava, ai meu Deus, eu ficava assim, toda desestruturada. Alguém me falava uma coisa meio torta, eu já ficava tristonha da vida. Ganhava algum dinheiro no digital, eu já gastava, em vez de reinvestir. Então hoje, o faturamento que eu vou tendo com as campanhas, com as vendas dos produtos que eu vou fazendo, eu vou reinvestindo. Eu tô assim, muito mais centrada do que antes, porque antes eu achava assim, ó, que a vida era um morango, eu ganhava, eu gastava. Na velocidade que eu ganhava, eu gastava. Então eu penso que se eu tivesse feito 1 milhão, né, naquela época que eu trabalhava com o digital, eu teria gastado tudo, porque eu não teria nem maturidade para lidar com dinheiro. Então, assim, uma pessoa que sempre trabalhou CLT, que sempre ganhou, assim, relativamente pouco, começar a ganhar mais, a gente às vezes não sabe o que fazer. Então, assim, eu não tinha essa maturidade financeira de administrar o meu dinheiro que eu ganhava a mais. Eu achava assim, ó, eu ganhava, eu pedi, gente, eu ia pro shopping, eu comprava um monte de coisa na Boticário, comprava um monte de coisa na Renner, na C&A. Eu fazia a festa. E aí, daí fui pra Portugal, torrei todo o meu dinheiro também. Então eu não tinha muita maturidade. E aí, tudo isso foi moldando a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu percebo que eu tenho, assim, muito mais cabeça pra lidar com as coisas. E aí, começar o canal no YouTube foi, assim, um start pra um novo ciclo. Porque eu tava muito dependente do Instagram naquela época que eu trabalhava vendendo como afiliada. E o Instagram me cansava muito. Me corroía, às vezes, porque é uma rede que é muito rápida, então se você produz ali, eu ficava às vezes produzindo conteúdos horas e horas, pra daí postar e ali as pessoas olharem na hora e aquilo sumir, e aquilo ali ir pro espaço e acabou. E aqui no YouTube eu percebo que é uma rede que a gente consegue gravar um conteúdo e esse conteúdo ele vai ficar ajudando pessoas durante anos. Então se daqui 5 anos alguém assistir esse vídeo aqui, vai estar de alguma forma ajudando as pessoas, porque é um conteúdo que vai ficar no perpétuo. Então, eu percebo que no YouTube hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais confortável, muito mais animada de abrir a câmera aqui, gravar, de fazer edição, por mais que demande mais tempo de editar, de gravar, de fazer capas, tudo eu faço sozinha hoje ainda. Mas eu percebo que é algo que eu faço com muito mais prazer, porque eu sei que são pessoas que eu tô ajudando, não que no Instagram não ajude. Eu ajudei muita gente através do Instagram, mas aqui no YouTube eu consigo escalar mais, atingir mais pessoas que estão interessadas no meu conteúdo, e eu sinto que eu não fico falando com as paredes. Então, assim, é basicamente assim. E ter essas pessoas me acompanhando aí, 400 pessoas, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais emocionante. Quando eu comecei do zero mesmo. Então, assim, é gratificante. Então, a gente precisa comemorar nossas conquistas, precisa comemorar cada passo que a gente dá, cada passo novo, e sempre pensar que a gente precisa experimentar as coisas para daí saber se a gente vai querer fazer aquela coisa. Como assim, Val? No digital tem muita possibilidade, tem muita coisa. Se você olhar hoje dentro da internet, tem como afiliado, como influencer, vender no WhatsApp, vender no YouTube, canal Dark. Então, assim, é muita coisa. Mas se você não testar as coisas, você não vai saber no que você é bom e no que você se identifica.
Eu percebo que muitas pessoas às vezes compram um curso e aí, esse curso não funcionou. Mas tem um monte de outras coisas que dá pra testar. Então, assim, às vezes você não vai se dar muito bem num determinado assunto, mas você vai se dar bem no outro, você vai se identificar com o outro. Então, pra gente saber no que a gente é bom, a gente precisa fazer aquela eliminatória. Você vai testando, você vai fazendo coisas no digital até você ver no que você é bom. Então, assim, por exemplo, Val, mas eu não me vejo gravando vídeo pro YouTube. Tá, tudo bem. Se você não gosta de gravar vídeo pro YouTube, você não precisa gravar. Mas, talvez você se identifique na parte de edição de vídeo. Olha quantos criadores de conteúdo tem hoje no mercado. Eu, por exemplo, trabalho aqui com o YouTube e eu não tenho editor de vídeo. Acho que me apareceu umas 2 pessoas me oferecendo esse serviço. E são poucas pessoas, se for ver, porque tem muitos criadores hoje na internet. Mas falta pessoas para editar, falta pessoas para fazer esses trabalhos mais nos bastidores. E às vezes você não precisa fazer a parte de você aparecer, você pode fazer no bastidor. Então, assim, só pra você entender, tem muita coisa que dá pra testar. Só que você só vai saber se você vai ser bom naquilo, se você vai gostar daquilo, se você testar. Então, assim, muitas vezes você vai estar trabalhando CLT e você vai estar conciliando com o digital, que nem foi o que eu fiz, até você poder sair e viver somente disso. Então, assim, é muitos processos, é muitos caminhos. Então, o digital, ele é um trabalho que exige muito foco, porque senão a gente acaba desistindo. E por mais que eu fui entre idas e vindas, eu fui e voltei, eu sempre fiquei com aquela inquietação de, não, mas o digital funciona, eu só preciso achar um caminho, Val, só preciso achar um caminho. E aí eu testei mercado de afiliados lá no Instagram, testei vendendo X1, testei ser mentora, né, individual, testei infoproduto. Então, assim, gente, eu criei meu workshop também, onde eu ensino sobre o Google Ads, que tá aqui na descrição. Assim, a gente tem que pegar e fazer, mesmo que, mas não vai sair perfeito, não interessa. Se você olhar meu primeiro vídeo, vai lá e olha meu primeiro vídeo. Foi bem engraçado, porque eu fiz ali na parede branca, tudo branco, e fui lá e fiz. Teve um vídeo que eu fiz lá na minha mãe, que foi um vídeo assim que eu gravei com a câmera do notebook, e ficou terrível a imagem, e teve um monte de gente que assistiu e mandou mensagem que gostou do vídeo. Então, assim, cara, você precisa fazer com o que você tem. Esse microfone aqui, que eu utilizo, ele foi um dos primeiros microfones que eu comprei pra gravar o curso lá de Instagram. E aí, ele não é assim 100%, mas eu tô fazendo com ele, porque é o que eu tenho no momento. Então a gente precisa parar de olhar as coisas, mas eu não vou começar porque eu não tenho um celular bom. Eu não vou começar porque eu não tenho um cenário. Eu não vou começar porque eu não tenho um editor. Você vai ter que começar de algum ponto. E aí, geralmente o ponto que a gente começa não é o perfeito. Mas a gente só consegue melhorar aquilo que a gente faz diariamente. Então não tem como começar bom, não tem como começar ótimo. Você vai começar às vezes de uma forma aí amadora, mas depois você vai melhorando, depois você vai crescendo e vai se desenvolvendo. E é tudo um processo, tem que respeitar o seu processo. Se você gostou desse vídeo e se identificou comigo de alguma forma, comenta aqui pra mim te conhecer, pra mim saber um pouquinho da sua história também. E eu vou ficando por aqui, espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você na sua jornada e no digital. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!